Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jordão Santos de Abreu, eu sou técnico em manutenção elétrica do laminador 3, né? Na unidade de João Molevade. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o equipamento Soft Starter, né? Temos alguns Soft Starter instalado no laminador 3, né? Ao longo do laminador 3, em alguns equipamentos, né? E basicamente para vocês o funcionamento de uma soft starter, né? Uma soft starter é um dispositivo que tem o objetivo de limitar a corrente elétrica e o torque de partida através da aceleração e desaceleração de motores, né? Controlando a tensão elétrica enviada ao motor e protegendo-o durante o seu funcionamento. O termo soft starter é aplicado a uma gama de tecnologias. Essas tecnologias estão todas relacionadas com a partida suave de motores, mas existem algumas diferenças significativas, tá? Entre os métodos e os benefícios que acompanham. O Soft Starter, pessoal, são os equipamentos mais avançados para a partida e parada de motores, pois eles oferecem um melhor controle sobre a corrente e o torque do motor, assim como podem também incorporar funções avançadas para a proteção do motor e também ferramentas de interface, tá? Como um controle simples e flexível sobre a corrente e o torque de partida, um controle suave de tensão, uma corrente livre de transientes, né? Ele é capaz de gerenciar partidas frequentes, né? Também capaz de gerenciar partidas com características variáveis, né? Que a gente vai estar falando um pouco. O mesmo acionamento ele pode partir alguns motores elencados ao mesmo acionamento, com algumas características, né? De corrente, RPM, né? Nessa imagem, pessoal, a gente tem um gráfico que exemplifica um pico de corrente de um motor ligado em partida direta, né? E dá para ver logo no início da partida que a corrente é muito alta no primeiro instante em que o motor é ligado. E em seguida essa corrente abaixa até o ponto da corrente nominal, né? E a corrente nominal se mantém até esse motor estabelece. Esse método de partida, ele, ele gera uma corrente muito abrupta num determinado instante de tempo, porque o motor ele tende a vencer a inércia, né? Ele exige mais corrente. Esse método, dependendo da potência do motor, ele causa um afundamento de tensão na rede, né? Esse é um método assim, bem convencional, mas não é um método tão eficaz na partida dos motores. Temos também, né, nesse, nessa imagem, né, a tensão partida estrela-triângulo, né, que basicamente possui dois estágios, onde aplicamos inicialmente uma tensão menor e em seguida uma tensão maior, que no caso seria a tensão nominal do motor, né, que a gente vê nesse gráfico de corrente, podemos ver que a corrente cria um pico instantâneo durante essa mudança de estado, de estrela para triângulo, né? Durante essa mudança de estado de estrela para triângulo, em que o pico de corrente da partida direta é um pouco menor, mas também ainda assim não é ideal. A gente vê aqui no método de
partida estrela-triângulo, que a gente parte em estrela, né? E depois esse estágio muda para triângulo, ou seja, explicando basicamente, se um motor ele tem a sua tensão nominal em 220 volts, né? Ele parte com 127 volts aplicado a um fechamento estrela. Depois ele muda esse estágio a uma variação abrupta de corrente, né? Num intervalo menor do que a partida direta, mas também ainda assim é uma variação abrupta de corrente também. Mas até quando ele atinge esse valor da nominal, até atingir esse valor nominal, quando ele atinge a corrente nominal, ele está com a sua tensão também nominal do motor, né? Ou seja, basicamente isso, o funcionamento da partida estrela, como a gente pode ver já o comportamento a gente vê nesse gráfico de corrente, o comportamento da partida da soft starter é um pouco diferente, né? A soft start, basicamente, ela inicia a partida do motor com uma tensão abaixo da tensão nominal, né? E vai aumentando essa tensão gradativamente por um determinado período de tempo que foi estabelecido. E isso acontece até o final deste tempo que o motor atinge sua tensão nominal. A tensão nominal que seja aplicada ao motor. Isso a gente vê refletindo diretamente no gráfico de corrente do motor, como aparece nessa imagem aqui. Ou seja, ela tem a sua rampa de partida pré-estabelecida, né? O motor parte geralmente com um valor em torno de 40% da sua nominal, basicamente as soft starters que estão inseridas na indústria hoje, ela parte entre 30% ou 40% do seu da nominal dela, né? Até atingir o valor de tensão configurado do motor, né? Falando um pouquinho sobre as características da soft starter, o funcionamento dessa soft starter está baseado na utilização de uma ponte tiristorizada de SCR, que é um retificador controlado de silício, né? É um retificador controlado de silício, em uma configuração antiparalela, que é comandada através de uma placa eletrônica de controle, a fim basicamente de ajustar a tensão de saída, ou seja, o gate do ECR recebe um valor de tensão positiva, né, que esse valor seja necessário para estabelecer uma corrente de gate para que o ECR possa conduzir, né, de anode para cátodo, conduzir um valor de tensão gradual, né. Esse é basicamente o funcionamento do ECR, né. Para evitar alguns disparos acidentais do ECR, instala-se em paralelo com o mesmo um capacitor e um resistor, conforme indicado nessa imagem. Esse circuito auxiliar é denominado de snubber e tem como finalidade evitar o disparo causado por uma variação abrupta de tensão num pequeno intervalo de tempo. Ele também é uma proteção contra disparos acidentais, né? Que possa ocorrer. Pode ocorrer alguma tensão induzida por eletrostática, alguma coisa assim desse nível, né? Esse é um método de proteção que o SR não possa conduzir. Voltando um pouquinho aqui, explicando
como é o SCR, só para fixar, a gente pode ilustrar o comportamento do SCR basicamente como se fosse uma torneira, né? Quanto à medida que a gente abre a torneira, ele vai ali liberando o fluido, né? Passando por ali. Ou seja, à medida que a gente vai abrindo, aí vai liberando mais fluido. Assim é o funcionamento do SCR. Quando há um valor inserido, um valor de tensão positiva nessa porta aqui, que é o gate, um valor de tensão conduzido entre o anodo e o cátodo aqui. À medida que vai aumentando esse valor de tensão e corrente aqui, a tensão é gradual. Ou seja, ele pode iniciar de 0 e ir até 600 volts, 1000 volts no caso aqui. É basicamente ilustrando um funcionamento, né, do S. Falando ainda sobre o funcionamento da soft start, né, controlando o ângulo de disparo do SCR, podemos também controlar a tensão média aplicada à carga, controlando assim a sua corrente e potência. Numa soft start, o controle da tensão tem que ser feito nos dois sentidos da corrente, né? Como eu disse, ela é sempre em uma configuração antiparalela, né? E por isso que ela tem que ser feita nos dois sentidos de corrente, devendo ser, como disse aqui, devendo ser utilizada a configuração em antiparalela dos dois SCR por fase. Neste caso, tem-se o controle da tensão nas duas metades do ciclo, mediante os disparos nos gates provenientes do circuito de controle. O cartão de controle contém os circuitos responsáveis pelo comando, monitoração e proteção dos componentes de potência. Esse cartão possui também circuitos de comando e sinalização a serem utilizados pelo usuário, de acordo com a sua aplicação, como saídas RLE, por exemplo, né? Para que a partida do motor corra de modo suave, o usuário deve parametrizar a tensão inicial de modo que ela assuma o menor valor possível, suficiente para iniciar o movimento da carga. A partir daí, a tensão subirá linearmente, seguindo um tempo parametrizado até atingir o valor nominal. Na imagem, a gente tem um diagrama simplificado do circuito de potência de uma soft start, onde a gente nota o uso de pares de tiristores, né, em uma configuração antiparalela em cada fase do circuito. A gente ilustra aqui uma fonte trifásica, né, as três fases, né, e essa configuração antiparalela aqui por cada fase, né, em que ela vai ser controlada em cada parte do ciclo, o ciclo positivo e o ciclo negativo da tensão. O soft start, a gente vê nessa imagem algumas soft start que tem controles apenas em duas fases, né? E esse é um método que algumas soft starters mais simples têm. Basicamente é um método que deixa um projeto mais barato, né? Deixando um componente mais acessível ao mercado, né? Mas esse método aqui, ele tem que ter alguns controles necessários. Por exemplo, aqui um relé de sobrecarga incorporado nele. Ele não tem um monitoramento inteligente de eletrônica, entendeu? Mas eles podem também parar e partir um motor sem um contator. Só que, entretanto, uma tensão fica sempre presente ao motor aqui. Neste caso, acionamento aqui. Mesmo que o motor não esteja rodando, é um método não muito seguro, que deve ter alguns comandos de proteção, sinalização, porque sempre vai ter uma tensão presente aqui mesmo, o motor não rodando, né?
E é importante assegurar sempre as medidas de segurança nesse caso aqui. Né? Nessa imagem, a gente vê algumas soft starters que incrementam o uso de tecnologia chamada bypass, a qual, após o motor partir e receber toda a tensão da rede, liga-se um contator que substitui os modos de tiristores, evitando sobreaquecimento dos mesmos. As soft starters que operam com essa tecnologia, tá? São chamadas de bypass, que é um desvio, né? Em português, bypass é um desvio em português. Pode-se utilizar esse método para partida de motores em método de cascata, que quando por fim o motor recebe plena tensão da rede, um contator cujos contatos principais trabalham em paralelo com arranjos de tiristores por cada fase, né? Assumindo este a condução da corrente nominal do motor, e assim realizando a partida de diversos motores em método integral, né? Ou seja, com uma soft starter que tem essa tecnologia incorporada de bypass, eu posso elencar N motores aqui interligado com essa soft starter, só que a soft starter vai assumir apenas o controle de rampa, de aceleração e desaceleração desse motor, né? Só que ela vai ter que, cada motor ele vai ter que ter um contator incorporado nele aqui, nessa situação. Mas também a partir, esse método é chamado de cascata, degrau, porque um motor só vai funcionar quando este primeiro, vamos supor nesse caso, o segundo motor só vai funcionar quando o primeiro motor atingir a sua plena rotação nominal, recebeu toda a sua tensão de rede nos seus terminais, tá? Assumiu a tensão sobre seus terminais, aí ela fecha esse cara aqui, fazendo desvio, né, de corrente, e aí ela parte para a segunda partida do motor. Assim sucessivamente. Partiu o segundo atingiu sua RPM nominal, ela parte para o terceiro. Assim sucessivamente, né? Esse é o método em malha fechada, que são a variante do sistema de malha aberta. E esse método ele recebe realimentação da corrente de partida do motor e usa essa informação para acessar a rampa de partida do motor, quando a corrente de limite configurada pelo usuário é atingida. Os usuários têm as mesmas configurações do sistema de malha aberta, mas com adição de limite de corrente. Geralmente essa realimentação é dada por algum transformador de corrente incorporado na soft starter, tá? Essa informação de corrente do motor também ela é utilizada para fornecer uma variedade de proteções baseadas em correntes, e as funções incluem sobrecarga, desbalanceamento de fase, subcorrente, etc. Tá? Esses sistemas são os mais completos para a partida de motores, fornecendo ambos controles sobre a partida e parada e proteções para o motor. Eles basicamente usam a corrente como uma referência principal, né? Ainda falando sobre os métodos de controle da soft starter, né? A gente explica um pouquinho como é o comportamento da senoide na rampa de aceleração, né? A gente, com um circuito de controle de disparos SE, a tensão a ser aplicada no motor pode ir crescendo linearmente, tendo com isso um controle de corrente de partida do motor. Ao final da partida,
do motor, o motor torará sobre seus terminais praticamente toda a tensão da rede e seu funcionamento pleno, com RPM nominal. Nessa imagem a gente pode ver a forma de onda de tensão em uma das fases do motor, né? Em 5 instantes senoide, né? E nota-se que ao reduzir o ângulo de disparo do SCR, a tensão a ser aplicada no motor, aumenta em relação ao tempo estabelecido pela soft start, aumentando com isso a corrente do mesmo, né? Ou seja, à medida que é reduzido o ângulo de disparo do, do SR, a tensão vai aumentando linearmente até atingir a sua RPM total. Nessa imagem, a gente vê como é o comportamento da rampa de desaceleração. O comportamento da rampa de desaceleração é praticamente simplesmente o processo inverso disso aqui, tá? Até atingir o valor de 0 RPM. Nessa imagem, a gente vê uma soft start instalada na sala elétrica 1 do laminador 3, né? A localização desse painel é o SBB02, né? Essa soft start na imagem em questão, ela é a PST 210 670, que é uma soft starter que controla o sistema hidráulico AA. Aqui como é feita a especificação da soft starter em questão, né, pelo fabricante. A gente tem a PST 210/670, localizada, como eu disse anteriormente, no painel SBB02, na sala elétrica 1, e a PST 250/670, localizada no painel SBD20. Elas são utilizadas nos sistemas AA, BB e no descamador de alta pressão, que é popularmente chamado de descarepador. Aqui, como a descrição da descrição do fabricante, né? A gente tem a PST, né? Que é o modelo da Soft Start, e se tivesse o B aqui, ela teria um bypass integrado. No caso, a gente não tem um bypass integrado, a gente tem um bypass externo nessa situação, né? Aqui algumas funções de partida e parada da Soft Start, né? A descrição. Algumas funções de proteção da Soft Start. Essa Soft Start é bem com bastante controle incorporado em seus sistemas, né? Algumas funções também em supervisão de falha da Soft Start, né? Aqui é uma representação do diagrama elétrico que a gente tem de uma soft starter, né, instalada no equipamento do laminador 3. Nesse caso aqui, a PST 250/670, ela está instalada no sistema de descalipador de alta pressão, né? Ela está alimentada com 3 fases 380 volts, aqui os sinais das entradas digitais dela, né? Algo mais simples, né? Tem a comunicação, o Profibus passa nela, né? Tendo os seus sinais de referência, comunicação. E aqui como é feita a nossa manutenção segura, né? Como a gente agir em uma manutenção segura. Um exemplo aqui é o sistema A, o bloqueio B29, como mostrado na figura aqui, né? Como é feito o bloqueio B29, motores e sistemas hidráulicos AA. Então, lá na sala elétrica, está instalado na sala elétrica 1, será os motores, as bombas 1, 2, 3 e 4 será
desligadas os disjuntores 29.1 até 29.4, exemplificando como é feita a manutenção, a nossa manutenção segura, né? Para uma eventual manutenção no sistema. E no mais, muito obrigado pela atenção a todos e até a próxima.